Pessoal, o futebol da Inglaterra segue inexistente nessa Eurocopa. Vai chegando no like e se inscrevendo aqui no canal para eu contar um pouquinho sobre o que eu achei do empate bem modorrento de Inglaterra e Dinamarca por 1-1 pela segunda rodada do grupo C da Eurocopa. E no final das contas, pessoal, retrata o trabalho do Southgate, que chegou ao seu teto já faz algum tempo e que, na verdade, vem sofrendo muito com as péssimas decisões. Um futebol pobre, uma Inglaterra que teve menos posse de bola que a Dinamarca nesse jogo, finalizou menos que a Dinamarca teve finalizações certas mais que a Inglaterra. Vou contar tudo isso para vocês aqui no vídeo, mas ao mesmo tempo as atuações individuais da Inglaterra não existiram, porque a Inglaterra, como time coletivo, não existe por conta do que? Da falta de repertório, de um treinador que está muito mais preocupado em defender, né, do que atacar e ter um volume de jogo, como, por exemplo, acontece com os jogadores da Inglaterra que jogam em Arsenal, jogam em Manchester City e até outras equipes do futebol inglês. É claro que a situação da Inglaterra no grupo é super confortável, né? 4 pontos em 2 jogos no grupo C, está praticamente ali encaminhando a sua classificação para as oitavas de final da Eurocopa. Só que para jogar a fase eliminatória, ali o mata-mata da Eurocopa, esse time precisa evoluir muito na questão de futebol. E o que vem acontecendo com a Inglaterra nos últimos anos, e principalmente nos amistosos de preparação da Inglaterra para a Euro, como por exemplo a derrota para a Islândia, que eliminou a Inglaterra em 2016 e que fez com que a Inglaterra pensasse numa mudança, numa virada de chave com a chegada do Southgate para o comando da equipe. É algo que preocupa, porque o Southgate faz trabalhos interessantes em 2018 na Rússia, na Copa do Mundo, apesar da eliminação para a Croácia, no qual a Inglaterra tinha tudo para vencer, mas acaba sendo eliminada com o gol do Mandzukic. Aí vem a Eurocopa, no qual faz 1-0, se acomoda novamente, buscando um jogo mais defensivo e mais pragmático, e acaba pagando o pato. E, claro, novamente com as escolhas erradas do Southgate para que o time da Inglaterra não conseguisse vencer a Itália nos pênaltis, com o Donnarumma brilhando, né? E agora a Copa do Mundo do Catar, que vem a eliminação para a França, né? Que viria fazer a final com a Argentina de Lionel Messi, né? Então, é complicado a situação da Inglaterra em termos de jogo, sim. Em termos de campanha, tudo certo, tá ali praticamente classificado. O que preocupa para mim é a forma como o time está jogando, como todos os jogadores ali estão jogando, né? Nós estamos falando de Phil Foden, que foi melhor jogador da Premier League, praticamente sumido nessa Euro. Jogou um pouquinho melhor nesse jogo contra a Dinamarca do que a estreia contra a Sérvia. O Saka é o único que cria, mas também a insistência da Inglaterra criar sempre pelo lado direito, e o Alexander-Arnold no meio não deu certo. O que mais me espanta na coletiva é o Southgate falar que está tendo problemas para achar um cara para jogar como o Calvin Phillips jogava na seleção da Inglaterra. Pô, ele está sentindo falta de um jogador que não está no seu alto nível já faz 3 anos. O último grande momento do Calvin Phillips, convenhamos, foi quando ele jogava no Leeds, antes de se transferir para o Manchester City. Ele pensar nessa situação, para mim, é um incômodo e é uma coisa meio estarrecedora, tendo vários jogadores no banco de reservas para melhorar esse time, principalmente o Gallagher, que pode jogar mais, o próprio Kobe Mainoo, que também é um jovem jogador, mas que tem jogado muito pouco, apenas 4 minutos em campo nesta Eurocopa, o Kobe Mainoo. E além disso, pessoal, vamos ser bem sinceros, o Cole Palmer, que foi o melhor jogador jovem
do futebol inglês na temporada passada, essa temporada recém-terminada com o Chelsea, que fez 27 gols ao longo da temporada com os Blues, sequer entrou em campo na Eurocopa. Passou 2 jogos e o Cole Palmer sequer entrou em campo para que a seleção inglesa melhorasse o seu futebol, porque o Cole Palmer tem, além de jogar mais centralizado, pode também ajudar na recomposição, na roubada de bola e também na aceleração buscando o ataque. O Harry Kane pouco acionado porque a criatividade da Inglaterra não funciona, apesar do Jude Bellingham ter marcado o primeiro gol dele na Eurocopa no jogo contra a Sérvia, mas hoje fez uma partida muito ruim, muito bem marcado e não conseguiu fazer com que o futebol dele, de elemento surpresa, fosse uma situação bastante aceitável para que a Inglaterra tivesse êxito contra a Dinamarca, que conseguiu dominar a Inglaterra no meio de campo e ter muito mais ações ofensivas que a Inglaterra ao longo do jogo. Então é assim, a mentalidade e para mim um desgaste. Para mim, eu não vejo o Southgate conseguindo extrair o máximo desse time pensando nas próximas fases da Eurocopa. Além do mais, a Inglaterra vem decaindo o seu futebol ao longo do tempo e não melhorado, né? E principalmente algumas tentativas com o Jarrod Bowen, que fez 20 gols com o West Ham na temporada passada, e ao mesmo tempo com o Eze, que teve uma temporada ali na reta final com o Crystal Palace super aceitável. Mesmo assim, são jogadores inexperientes que acabam não acrescentando tanto como, por exemplo, poderia acrescentar talvez um Marcus Rashford, um Jack Grealish, até mesmo um próprio Jadon Sancho, que por mais que não tenham tido uma temporada boa, mas que poderiam ter ali, pelo nome, pelo passado deles com a seleção inglesa, dar um pouco mais de resultado, tentar gerar fatores novos para a Inglaterra na disputa dessa Eurocopa. É uma Inglaterra com futebol muito pobre, mas que, assim, pode conseguir jogar dessa forma, mas eu acho que, assim, quando chegar na fase decisiva da competição da Euro, a Inglaterra vai sofrer porque não apresenta um futebol legal, não tem posse de bola. Olha, por exemplo, o jogo contra a Dinamarca. A Dinamarca, pessoal, teve ali nas estatísticas 16 finalizações contra 12 da Inglaterra, sendo 7 no gol contra apenas 4 da Inglaterra. Na posse de bola, foi praticamente equiparado, foi 51-49 para os dinamarqueses. E os dinamarqueses trocaram um pouquinho mais de passes que os ingleses, 546 contra 528. Mas um ponto interessante que eu quero mostrar aqui para vocês, que eu acho que é muito importante a gente falar, é como o futebol da Inglaterra vem se definhando. E isso traz para mim uma sensação de preocupação pela forma como o time tem talento, tem uma convocação. Claro, por mais que não tenha convocado jogadores com um tipo de nome, né, jogadores importantes em outros momentos com a Inglaterra, que é o caso do próprio Rashford, do Grealish, por exemplo, do Sancho. Mesmo assim, a Inglaterra ela precisa ser mais ousada. Nós vimos no jogo contra a Dinamarca o Saka marcando linha de fundo, entendeu? Sendo que ele deveria estar mais preocupado em ajudar na articulação do ataque, buscando o gol e municiando o Harry Kane, que não consegue fazer uma Eurocopa aceitável porque é pouco acionado, porque tá jogando recuado. O time da Inglaterra joga recuado. E aí vem aquela função tática. O Saka hoje contra a Dinamarca lembrou o Gabriel Jesus contra a Bélgica na Copa do Mundo de 18 na Rússia. Aquele cara que está muito mais preocupado em seguir as ordens do técnico de marcar o fundo de campo para não ser surpreendido pelo adversário, e aí você acaba perdendo o quê? O melhor do jogador, que é o quê? A corrida, a tentativa ali do 1 contra 1, buscar uma triangulação para criar um fator interessante de gol. É só jogada de cruzamento, é só jogada de fazer um corte para tentar buscar algo dentro da área. A Inglaterra perde repertório, precisa ganhar repertório de futebol para isso. Então, a minha situação é trazer o Cole Palmer para esse time o mais rápido possível. Não é possível que ele não consiga
ter capacidade de fazer esse time da Inglaterra melhorar o futebol, e eu não consigo colocar na minha cabeça a teimosia, talvez movida pelo orgulho do Southgate, de não fazer com que esse time melhore. Contra a Dinamarca, ele simplesmente troca os 3 atacantes, né? Ele tira o Kane, ele tira o Foden e tira o Saka e coloca o Eze do Crystal Palace, o Jarrod Bowen do West Ham e o Oli Watkins do Aston Villa. É simplesmente assim, alterações sem mudar muita coisa, com pouco repertório, tira o Arnold e coloca o Gallagher, como fez no jogo contra a Sérvia, e deixa o Cole Palmer no banco, o cara que mais colaborou em gols, que ajudou o Chelsea a sair do buraco na Premier League, o Chelsea do Pochettino, que foi muito ruim na temporada, e foi graças a ele que o Chelsea conseguiu minimamente pegar ali uma Conference League na temporada que vem e melhorar, fazer com que esse time cresça e tenha ali um repertório interessante, mas é ruim, né? É ruim para a Inglaterra jogar dessa maneira, né? Apesar que a Inglaterra, quando começa a jogar bem, acaba sendo eliminada mais rápido. Talvez se jogar no mal, talvez consiga ir mais longe, mas realmente é um futebol que precisa melhorar e muito, principalmente o lado de criatividade, fazer com que esse time tenha um pouco mais a posse da bola, que consiga articular com o meio de campo. O Declan Rice hoje não foi bem. Na verdade, o time inteiro da Inglaterra foi muito abaixo e não é à toa que as críticas da imprensa se dão por conta disso e também se dão pelas escolhas do Southgate na convocação, que mesmo a imprensa entende que mesmo com as temporadas abaixo do Sancho, do Rashford e do próprio Jack Grealish, eles teriam que estar na seleção da Inglaterra para a Eurocopa, porque eles têm o conhecimento de experiência, né? De jogar torneios como esse. E é claro que o Southgate também vira refém com esses jovens, né? Que também estão estreando, mas também precisa mostrar serviço, já que a Inglaterra novamente não encanta. Agora pega a Eslovênia, que tinha tudo para vencer a Sérvia hoje no clássico, né? No clássico dos Balcãs, né? A Eslovênia faz 1-0, né? E depois cede o empate com o Luka Jovic no último lance da partida, o 1-1. E agora a Inglaterra encara a Eslovênia, na próxima rodada a Dinamarca encara a Sérvia. E aí vamos ver quem avança. Mas a Inglaterra é encaminhada praticamente para a próxima fase. O que precisa é melhorar esse futebol. Curtiu o vídeo, pessoal? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e não se esqueça de você me apoiar aqui no canal, é claro, deixando o seu comentário. Vem aqui para a resenha para a gente trocar ideia a respeito da Inglaterra, porque eu acho que o trabalho do Southgate bateu o teto faz um tempo e ele precisa inovar. Se não inovar, meu amigo, tchau e benção. A tendência é que a Inglaterra, algum momento, vai ser eliminada e novamente frustrando os seus torcedores tão apaixonados que querem ver a Inglaterra sendo campeã depois de muito tempo. Já são 56 anos sem ganhar um título. 56 não, 58 anos, porque foi em 1966 na Copa da Inglaterra. Beleza? Um grande abraço a todos, valeu demais, tamo junto e tchau, tchau.